Hoje eu queria conversar com você sobre 3 temas. As pessoas que andam mais comigo já devem estar cansadas de ouvir sobre essa mensagem. Mas eu estava orando e Deus disse que eu deveria tomar essa direção. Hoje nós vamos falar sobre 2 crimes, a fé emprestada e o amor que não tem fim. 2 crimes, a fé emprestada e o amor que não tem fim. Abre comigo a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Essa é uma mensagem, irmãos, que nós vamos falar justamente sobre a questão do teatro que nós vimos agora. Sobre a postura do cristão. Quais são as nossas posições, como devemos nos colocar diante a sociedade, como devemos nos colocar diante aos nossos familiares, diante aos nossos irmãos. Acredito que esse tema abrange em todas as áreas do nosso comportamento. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção. Fala o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas rachadas. E aí vem a primeira parte dessa mensagem, que fala o seguinte: Deus ele foi bem específico. O meu povo cometeu 2 crimes. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas. Primeiro crime que muitas vezes nós como cristãos cometemos: abandonar a Deus. Abandonar a Deus no momento difícil, abandonar a Deus no momento em que você não quer esperar o tempo propício de Deus, abandonar a Deus em atitudes, em oração. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, como o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, hoje, às vezes, no serviço, vou dar um exemplo, eu implantei uma célula no meu trabalho. Essa célula, infelizmente, durou de 3 a 4 meses, porque o diretor da empresa não quis mais que a gente se reunisse lá. Hoje nós estamos orando para ter uma nova célula, um outro lugar para a gente fazer essa célula. E eu lembro que em 3 meses nós conseguimos alcançar 3 pessoas. Essas 3 pessoas aceitaram Jesus, choravam, se quebrantavam. E como eu trabalho em São Paulo, elas procuraram uma igreja lá em São Paulo, se batizaram e juravam amar a Cristo loucamente. Amar a Cristo de uma forma que nada poderia separar elas de Cristo. Porém, os meses foram passando e chegou a nossa festa da empresa, né, confraternização da empresa. E foi num lugar onde tinha música, entre outras coisas, e ali eu tive o primeiro choque, meu coração doeu, que as mesmas pessoas que juravam amar a Cristo, amar a Jesus intensamente, elas deixaram o evangelho de fora e fizeram tudo aquilo ao qual a Bíblia diz que não deve ser o comportamento cristão. E ali meu coração chorou. Ali eu falei: Deus, e agora? E agora? É o seu nome que está sendo colocado em jogo. Primeiro crime que acontece é abandonar a Cristo, a Deus. E o mais interessante é que Deus ele coloca uma explicação. Ele fala o seguinte: abandonaram a mim, que sou fonte de águas vivas. O que Deus ele está falando nesse texto? Ele fala o seguinte: fala, Carlos, se eu comprar esse teclado aqui, se você comprar esse teclado, comprar esse som aqui da igreja, você vai usar sem visualizar o manual de instrução? Você vai saber como ele funciona sem olhar passo a passo que você deve fazer para que aquele instrumento ou televisão, sei lá, seja o que for, funcione? Quando você compra alguma coisa nova na sua casa, um tempo atrás eu comprei uma televisão lá, que pega internet, tudo, uma Smart TV, né? E
eu falei, poxa, eu já sei que esses aparelhos agora são bivolt, mas eu fui me certificar lá, no manual, né, paguei, não posso colocar no lugar errado e o trem queimar. Não posso deixar isso acontecer. Ou seja, eu olho para o manual quem escreve é o criador daquele produto, é a pessoa que criou, que projetou. E agora, irmãos, quem foi que projetou o homem? A Bíblia fala que a única coisa nesse mundo que foi feita com as mãos de Deus foi o ser humano. E por que muitas vezes nós não consultamos o manual de Deus para as respostas das nossas vidas? Muitas vezes abandonamos eles. Não queremos aceitar o tempo propício de Deus. Deus era o nosso manual. E eu vejo que existem muitas pessoas hoje angustiadas, sabe? Onde Satanás, ele mexe muito com suas ansiedades. Hoje existe o estresse tecnológico, né? Estresse tecnológico é quando lançou a internet, o computador tal. Quem lembra aqui da internet de escada? Né? Fazer aquele barulhinho, né? E ficava esperando, baixava uma foto, fazia, né, aquela coisa. E aquilo era show de bola. Você esperava aquilo, né, com a maior ansiedade. Nossa, caramba, tá abrindo a foto. Olha, né? Abre o site, aquela coisa, né? Hoje, se você clica e o trem não abre na hora, ai meu Deus, esse computador está lento demais. Queremos tudo, né? Para ontem. E esse é o estresse tecnológico, gente. Olha só, a gente é chique, né? Nós temos o estresse tecnológico agora. Mas, irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o que acontece? O segundo crime ele é muito ligado ao primeiro. Que ele fala o seguinte: abandonaram a mim, que sou fonte de água viva. Ou seja, muitas vezes deixamos de consultar aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o manual da nossa alma, aquele que tem a resposta para as nossas vidas. E cavamos cisternas rachadas. Cisternas, irmãos, eu na minha infância fui muito para o interior, meus tios têm sítios, fazendas, e é muito comum você ver uma cisterna, né? Você cava, até você achar água, aí você desce e tal, coloca uma bomba para puxar água, no Recanto tem uma, né? O pastor disse que hoje a água do Recanto é a mais pura que existe, é uma cisterna cavada a não sei quantos mil metros de profundidade. Ou seja, é um lugar onde detém água. E para o povo de Israel, uma cisterna era como se fosse achar uma mina de ouro, porque eles moravam eles habitavam em um lugar onde existia uma escassez de água. E o que acontece? Eu preciso de água, eu preciso correr. E o homem ia lá, cavava cisternas. Por um tempo até achava água, mas a cisterna era rachada e aquela água ia embora. E novamente o homem tinha que cavar uma outra cisterna, por um tempo tinha um alívio, e depois cavar de novo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas vezes nós procuramos remédios paliativos. Eu vou dar um exemplo bem claro. Eu tive um tio que ele sofria muito com enxaqueca. E uma vez a enxaqueca dele veio no primeiro dia, ele tomou o remédio dele. Veio no segundo dia, ele tomou o remédio dele. Veio no terceiro dia, já estava insuportável, ele tomou o remédio dele e não ia no médico. No quinto dia ele foi internado. No sétimo dia ele morreu. Porque ele não estava com uma enxaqueca, ele estava tendo um aneurisma cerebral. Ele estava tendo um aneurisma cerebral. E sabe o que acontece, irmãos? Nós muitas vezes fazemos isso com a nossa alma. Buzina, mas eu preciso resolver esse problema, eu preciso ter uma resposta. E talvez a resposta que Deus esteja dando para ele é: espera, calma, ou confia em mim. Só que, não, mas eu sei como resolver, eu vou fazer isso. Mas cara, espera.
E aí encontramos formas, remédios paliativos, onde, de uma certa forma, por um tempo, até traz a calma para a nossa alma, até refrigera o nosso interior, o nosso problema. Mas nós sabemos que daqui a alguns meses esse problema vai voltar e nós precisamos resolver isso. Ou seja, você fica preso a um problema, a uma resposta que nunca chega, porque você sempre está se colocando na frente da resposta de Deus, daquilo que é certo. Você sabe que deve tomar uma atitude certa, que talvez demore um tempo, mas você quer encurtar o caminho, porque você precisa aliviar a sua ansiedade. E nisso, o diabo mais uma vez gera em nós fontes de ansiedades. Por quê? Eu preciso apagar o fogo agora. Eu preciso apagar o fogo agora. Mas não trata o problema do incêndio, não trata o vazamento do gás. Irmãos, precisamos confiar em Deus. Precisamos nos apoiar no grande eu sou. Nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é soberano. Eu não sei qual é a ansiedade ou a angústia que aflige o teu coração. Mas uma coisa eu sei, não abandone Deus e não encontre respostas paliativas. E o último exemplo, é engraçado que agora, cada vez mais, parece que o povo está mais dependente do Facebook, né? E muitas vezes as pessoas encontram, é só um exemplo, tá, gente? Eu tenho Facebook, eu uso ele, eu gosto, é legal. Mas é engraçado que algumas pessoas usam dele como uma forma de se sentirem, como se fala, aliviadas, como um refúgio. Não estou bem, eu vou para a internet. Eu vou conversar, deixa eu ver se tem alguém para conversar. Ou se não, eu vou postar alguma coisa aqui, só para ver quantas pessoas me curtem, né? Isso é muito comum entre os adolescentes. Eles fazem muito isso. E aí, caramba, eu tenho um amigo, né? Sendo que a decisão que ele deveria tomar era entrar no seu quarto, orar. Eu costumo dizer que nos dias que eu quero chutar o rabo do meu cachorro lá, que eu não estou aguentando o dia. Não, isso não é frequente, tá, irmãos? Mas quando acontece, eu falo para minha esposa, me dá 5 minutos. Me dá 5 minutos. Eu preciso de 5 minutos para orar e aliviar a angústia que está dentro do meu coração. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Segundo ponto que eu queria dividir com vocês, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 18. E aí entra o segundo tema dessa mensagem, a fé emprestada. Primeiro falamos sobre os 2 crimes, e agora vamos falar sobre a fé emprestada. Leia comigo, versículo 18 e 19, fala o seguinte, fala o seguinte, vendo um povo diante dos trovões e relâmpagos e o som da trombeta e do monte fumegando, todos ficaram tremendos, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Irmãos, esse é um texto que o povo de Israel, ele vai para o pé de um monte, e Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou falar diretamente com o povo. Eu demorei talvez 400 anos para tirar o povo do Egito, mas agora chegou o momento em que eu quero que eles ouçam a minha voz, que eles tenham um relacionamento direto comigo. Aí Moisés, tudo bem, Senhor. Aí Moisés preparou tudo, falou para o povo, deu todas as instruções. Sabe, ninguém pode pisar no monte, porque quem pisar no monte ou tentar subir, vai morrer. Todos têm que ficar a metros de distância.
E aí quando o povo começou a ver os relâmpagos, os trovões, o monte começou a fumegar, eles começaram a tremer de medo. Viraram para Moisés e falaram assim: me dá um McDonald's. Sabe, aquela coisa? Ei, eu estou com fome, faz um lanche para mim. Esses dias, teve um tempo que eu estava fazendo academia e depois eu ia para o futebol direto. Mas era toda quarta-feira. Vocês já vão entender por que eu falei McDonald's, tá, irmãos? E eu chegava, mas com muita fome em casa, mas com muita fome. Eu comeria até um pedaço da parede, se fosse comestível. E aí teve um dia que eu cheguei e não tinha comida. Eu olhei assim, agora eu preciso matar minha fome. Eu abri a porta do armário lá, e estava lá aquela coisa linda, maravilhosa, tão saborosa, né? O miojo. Em 2 minutos fica pronto lá, e a gente come e mata a fome. A fé emprestada, irmãos. A fé emprestada. O Senhor, Ele quer um compromisso, um vínculo de fidelidade comigo e contigo. Ele quer que nós tenhamos um vínculo, sabe, forte. Ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Ele quer que nós venhamos ao nosso quarto, prostrarmos ali e ali falar com Ele. Porém é mais fácil fazer como o povo de Israel fez. Moisés, ora por mim. Seja o meu caminho até Deus. Seja a minha resposta. Faz o seguinte, eu apresento os meus pedidos e você ora por mim. Aquela velha história do crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Fé emprestada. Viver baseado, sabe, em grandes congressos. Não, eu preciso hoje de uma palavra sensacional. Eu não estou dizendo que isso é errado. Vir para a igreja com a expectativa que Deus fale com você, isso é certo. Mas depender de um grande pregador, de um irmão que ora por você, de alguém que faça a sua espiritualidade crescer, isso é errado, irmãos. Precisamos depender somente de Deus. Precisamos tê-lo apenas como nossa base. Ele precisa ser a nossa base. Sabe? Não, hoje eu vou. Não estou dizendo que é errado, irmãos. Mas sabe, vou participar da campanha, aí Deus faz, sai. Aí, não, se eu não participar, sabe, de tal coisa, não vai acontecer. E fica se apoiando na fé dos outros, a fé emprestada, sendo que Deus, Ele quer se revelar a você, Ele quer ter um relacionamento de intimidade comigo e contigo. Eu costumo falar para os adolescentes que o evangelho, o cristianismo é algo intenso, é algo maçante, é algo que em todos os dias tem uma coisa nova para você experimentar. A fé emprestada. Tem um texto que eu gosto muito, que fala: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse texto é o texto base da minha vida. É o texto em que todos os momentos de dificuldade eu me apoio nele. Eu trabalho há 14 anos numa empresa. Eu comecei nessa empresa como office boy. E eu sempre quis chegar no cargo que eu exerço hoje. Eu demorei praticamente 11 anos para chegar nesse cargo. 11 anos e meio, mais ou menos. Foi cansativo, irmãos. Foi cansativo. Mas lá, em João capítulo 15, é o texto que mais fala sobre permanecer, sobre estar junto, sabe, obedecer aos mandamentos. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Eu tive muitas oportunidades de cortar o caminho, de chegar talvez em outra empresa de uma forma mais fácil. Mas foram 11 anos de luta, sabe, muitas vezes sendo humilhado, muitas vezes sendo taxado como bobo,
por ser cristão principalmente, por não aceitar propinas de fiscais. Mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas, que me faz caminhar em lugares altos. Deus, Ele nos faz caminhar em lugares altos. Eu lembro que uma vez eu estava tirando xerox, eu era office boy, e eu triste, porque meu salário dava para pagar a faculdade, eu vendia meu ticket, levava marmita todos os dias, e com o dinheiro do ticket que eu vendia, era o dinheiro que eu comprava minhas roupas e saía com a minha namorada. Ou seja, para eu sair com a minha namorada, eu tinha que escolher um final de semana, irmãos. Que os outros era filme, eu na minha casa, ou na casa dela, ou ir para a casa de alguém. E eu falava, Deus, por que os outros que fazem tantas coisas erradas estão muito bem, ganham muito mais do que eu? Eu só ouvi uma coisa e comecei a chorar no mesmo instante. Deus falou o seguinte, Carlos, a minha graça te basta. Está faltando alguma coisa para você? E dali em diante eu entendi que tudo aquilo que eu recebo é aquilo que Deus permite para a minha vida. E vai ser o bastante, o suficiente para que eu não passe necessidade. A fé emprestada. Eu costumo dizer que quando Deus criou o jardim do Éden, Ele falou, faça-se o mar, a terra, tudo, chegou no homem, fez o homem com suas próprias mãos. E aí tem um texto que fala o seguinte, numa tradução um pouco mais antiga, ele fala o seguinte, e todo virar do dia, Deus descia na terra para falar com o homem. E hoje é a mesma coisa. Todos os dias Deus Ele te espera no lugar onde você gosta de orar, ou onde você está, para falar ao seu coração, para saciar a ansiedade que tem no seu coração. E por último eu queria compartilhar com vocês o amor que não tem fim. Abra a Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Último versículo desse livro. Efésios capítulo 6, versículo 24. Efésios capítulo 6, versículo 24. Diz o seguinte: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor que não tem fim. Que a graça, em algumas outras traduções podem estar, que a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor incorruptível. Mas eu gosto mais da tradução que diz, com um amor que não tem fim. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios diversas coisas, comportamento familiar, guerra espiritual. Ele abrange diversos assuntos, mas ele termina esse livro dando uma saudação específica para aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim, com um amor que dói aqui dentro, com um amor em que para algumas ocasiões serve, e para outros também serve. Sabe aquela coisa? Buzina, no meu trabalho, em algumas áreas eu me comporto de um jeito, mas em outras não tem necessidade, de ser tão assim. Um amor que não tem fim. O apóstolo Paulo, ele destaca isso. Por quê? Muitas vezes hoje, existem pessoas que trocam o evangelho, fazem do evangelho uma barganha. Não, para uma campanha, dentro da igreja, eu sou homem espiritual. Mas talvez para ganhar dinheiro, buzina, não é bem assim, eu posso fazer, se você for parar para pensar, todo mundo rouba, começa lá de Brasília, lá. Por que eu não posso? Por que, buzina, não, mas não é assim. Irmãos, é sim, sim, não, não. Sabe por que muitas vezes nós permitimos que a nossa vida se torne uma bagunça? Porque fazemos do evangelho uma barganha.
Porque muitas vezes o que a Bíblia diz que tem que fazer só serve em algumas ocasiões. Deus, Ele quer que você aplique a palavra deles em todas as áreas da sua vida. Sabe? Com um amor que não tem fim. E aqui o apóstolo Paulo não fala que Deus nos ama com um amor que não tem fim. Ele fala que nós precisamos amar a Deus com um amor que não tem fim. Ontem eu preguei nos jovens e fiz 2 citações que eu vou fazer agora. Martinho Lutero, e eu já estou terminando, gostaria de chamar o pessoal aqui. Martinho Lutero, ele fala uma coisa que traz muita intensidade ao Evangelho. Eu lembro que a pastora Soninha foi a primeira pessoa que eu ouvi. Quando ela pregou, logo depois que ela voltou da Bahia, ela pregou e ela falou essa frase e me impactou muito. Fala o seguinte, Martinho Lutero, ele falava o seguinte: eu vivo a minha vida como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e como se Ele voltasse amanhã. Ou seja, eu não tenho tempo a perder. O Evangelho é intenso. O Evangelho precisa ser algo dinâmico, precisa ser algo diário. Onde, se eu olhar para trás, eu entendo que Jesus morreu ontem por mim. Ele morreu por mim há 2 horas. Ele morreu por mim há 10 minutos. E Ele ressuscitou hoje. Ele ressuscitou por causa dos meus pecados. E Ele vai voltar amanhã para me buscar. E aí vem a segunda citação que eu queria fazer. Quantos de nós aqui sonham com a volta de Cristo? Quantos de nós aqui almejam um grande dia? Uma coisa que eu tenho percebido é que uma das estratégias que talvez por influência, do diabo, é fazer com que nós deixemos de sonhar com a volta de Cristo. Às vezes eu olho para a vida de algumas pessoas e eu vejo que ela trabalha, e estuda, e planeja a sua vida como se tudo que ela tivesse valeria apenas para essa vida, valeria apenas talvez para o tempo que ela vai passar aqui na terra. É legal nos esforçarmos e ter, todo o amparo, seja de informação, conhecimento, técnicas, isso é muito bom. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deve projetar a sua vida, que você não deve trabalhar. O que você não deve é colocar todas as suas expectativas nisso. As nossas expectativas não podem estar apoiadas apenas em conquistar, mas em ser um cristão, em ser apaixonado por esse Deus. Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. O amor que não tem fim. E aí as pessoas trabalham e parece que se ela morrer acabou. Depois é outra coisa. Tem um texto que fala que o Evangelho é como uma fonte de água viva que faz jorrar para a vida eterna. Ou seja, começa aqui, irmãos. Começa aqui. A eternidade começa aqui. Você começa a plantar aqui agora. E para encerrar, tem um louvor que eu gosto muito e que ele fala justamente isso. E irmãos, de verdade, sem hipocrisia nenhuma, quando eu ouço esse louvor, me dá vontade de chorar. Meu coração bate de uma forma diferente. É um pouco antigo, ele fala o seguinte: imagine um lugar onde tudo é tão lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu para onde eu vou. Agora me fala, irmãos, tem como ouvir uma coisa dessa e o coração não bater mais forte? Imagine um lugar, onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. Um lugar que com certeza será o seu último choro. Ele vai enxugar o seu último choro. Ele vai enxugar a sua última lágrima. Ele vai saciar a sua última angústia.
Precisamos sonhar um pouco mais com o céu. Precisamos sonhar um pouco mais com a ressurreição, com a volta de Cristo. Ele prometeu e Ele vai cumprir, irmãos. Ele vai cumprir. Mas precisamos fazer dessa palavra mais intensa na nossa vida. Saber que, a gente vai passar por lutas, aflições, dificuldades, mas Ele vai voltar. Ele vai te buscar. Ele vai saciar a sua necessidade. Quando esse dia chegar, vai acabar todos os nossos sofrimentos. E na verdade, irmãos, se nós estamos aqui, é porque nós precisamos nos preparar para esse dia. Porque Ele não vai querer uma noiva suja, uma noiva impura, uma noiva cheia de manchas. Não, Ele quer uma noiva pura, limpa, branquinha, branquinha. Não estou dizendo que, mas eu peco, buzina. Deus, Ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. João, capítulo 1, versículo 9. 1 João. Mas estou dizendo o seguinte: não conseguiu? Tenta de novo. Se esforça e se empenha. Muitas coisas, muitos vínculos que eu tinha, foi com oração, foi com jejum, determinação, esforço, decisão de não fazer mais. E o que estamos decidindo fazer? O que estamos decidindo pela nossa vida? Não, mas eu não consigo me livrar disso daqui, buzina. Eu não consigo ser assim. Você já desistiu antes de tentar? E para encerrar, eu vejo que muitos pais hoje se esforçam, trabalham para dar um melhor estudo, a melhor faculdade, o melhor videogame, a melhor televisão, ter as melhores coisas dentro de casa para os seus filhos. Mas na verdade, irmão, o que o seu filho mais precisa é de você. Ele não precisa que você trabalhe tanto, ter o melhor conhecimento, ter o melhor conhecimento não, fazer a melhor faculdade. Ele precisa olhar Deus na sua vida. Hoje o meu maior desafio não é fazer algo estrondoso no meio dos adolescentes ou no meio das minhas celas. Hoje o meu maior desafio é fazer com que o meu filho olhe para mim e fale: eu quero esse Deus que o meu pai tem. Porque o Deus que o meu pai tem, Ele é vivo e eficaz, Ele é real. Eu vejo o Deus do meu pai dentro da minha casa. Minha esposa, ela não precisa apenas de um marido que traga as coisas para dentro de casa. Ela precisa ter um marido que inspire a ela a buscar mais a Deus. Isso é o melhor que eu posso dar para a minha vida. Irmãos, será que nós podemos olhar para nós mesmos e ler esses versículos e identificar: eu sou essa pessoa que ama o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nessa manhã, nós abordamos 3 pontos, 3 temas: os 2 crimes, a fé emprestada e o amor que não tem fim. Eu não gostaria que você saísse daqui da mesma forma que você entrou. Eu não gostaria que eu tenho certeza que você não veio aqui apenas para fazer disso mais um rito, mais uma coisa no seu dia, no seu domingo. Eu creio que você veio aqui para encontrar respostas para essa semana que está vindo. E eu gostaria de orar por você. Enquanto o nosso irmão aqui canta um louvor, eu gostaria que você se levantasse e viesse aqui na frente. Se essa palavra de alguma forma falou com você, talvez é alguma coisa que você precisa vencer, alguma coisa que você precisa mudar. Talvez você em algumas áreas tenha abandonado a Deus, ou você só está se apoiando na fé dos outros. Ou você precisa amar a Deus com um amor que não tem fim. Eu gostaria de chamar você aqui na frente, eu gostaria de orar por você.
Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo pra ti, pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar pelos nossos irmãos, Senhor. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a ser como o Senhor é, ó Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensine, Senhor, a caminhar, Senhor, ó Senhor, firmemente, Senhor. Que a constância, Senhor, esteja em nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, as cadeias. Quebra, Senhor, os grilhões, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos, Senhor, ser firmes e constantes, sempre abundantes na sua obra, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ensina a te amar com um amor que não tem fim. Nos ensina, Senhor, a nos preparar todos os dias para aquele dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, repreende todo mal,
sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Que o Evangelho seja vida em nossas vidas. Seja vida em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus.